Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No assunto de hoje, jovem, nós vamos falar sobre matrizeiros, sobre plantas matrizes. Nós estamos no terceiro episódio da nossa série de propagação de plantas. No primeiro episódio a gente deu uma boa introdução, principalmente explicar a variabilidade e os dois tipos de propagação, sexuada e assexuada. Então, se você perdeu, escuta lá. E no último episódio nós falamos de propagação via semente, que é a propagação sexuada. E hoje nós vamos trazer o tema de matrizes, plantas matrizes, por quê? Porque na próxima semana nós vamos começar a falar sobre propagação vegetativa e a matriz é muito importante quando se fala na propagação vegetativa. É lógico que para a semente é importantíssimo também, vou falar ao longo do episódio, mas ela é muito mais importante na propagação vegetativa. E por que é importante? O que é uma planta matriz, jovem? Tenho certeza que você já escutou o termo matriz. A gente escuta comumente falar isso em relação a igrejas ou ao comércio, por exemplo, né? Então, a igreja matriz normalmente é a igreja principal, a catedral da cidade. É nela que está concentrado toda a organização religiosa ali das outras igrejas no município ou na região. Então, todo mundo reporta ela, todo mundo é subordinado a ela. Então, ela é a primeira também. E loja funciona da mesma forma. Então, eu tenho a matriz, né, onde a empresa foi criada, onde está o centro administrativo, e tem as outras lojas em volta que são subordinadas a essa. Então, matriz, se a gente pensar no termo, né, ela é a primeira, é da onde se constrói as outras coisas, da onde derivam as outras coisas, né? A essência está na matriz, beleza? Então, acho que vocês já começaram a pegar o porquê da importância de eu ter boas plantas matrizes, né? Se eu estou falando de propagação, eu vou multiplicar plantas. Para eu multiplicar plantas, ela precisa vir de algum lugar, ok? Se a gente quiser ficar brincando a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou a planta ou a semente, a gente fica eternamente brincando com isso. Mas como já está tudo aí, a gente tem que entender o quê? Que a nossa semente ou o nosso propágulo, né, nosso material vegetativo, vai vir de algum lugar. E esse lugar é a nossa planta matriz. Então, a planta matriz ela é importante porque é a primeira, é a principal. Ela que contém toda a informação que eu quero estar propagando. Então, é muito comum os produtores falarem, aquela laranja é boa, aquela uva é boa, e pega e faz uma mudinha dela. Por quê? Ele quer tentar manter essa característica entre uma laranja gostosa e uma muito azeda, qual que você quer manter na tua área, ou qual você quer multiplicar para talvez plantar comercialmente ou para presentear alguém. A mais gostosa, não é? A matriz ela é uma referência. Uma planta matriz ela é importante por quê? Porque ela tem as características desejáveis. Eu tenho certeza que essa planta ela tem tudo que eu quero numa boa videira, num bom caquizeiro. Então eu vou tomar o cuidado de tirar material dela. Ela já foi previamente selecionada. Esse é o ponto-chave da questão. Uma planta matriz é uma planta que já sofreu uma seleção para várias características de interesse nosso como produtor, como consumidor. E como eu tive um trabalho de seleção, eu sei perfeitamente qual planta é. Então eu identifico ela e eu uso ela para propagar. Tranquilo, jovens? Então, a grande função de plantas matrizes é isso. Quando a gente trabalha, por exemplo, com plantas nativas ou plantas que ainda estão em processo de domesticação, às vezes ainda eu não tenho uma matriz, né? Então, eu posso pegar qualquer semente, qualquer planta ou da planta que eu tenho próxima e multiplico, pego uma estaquinha, não sei, multiplico ela de alguma forma. A partir do momento que eu consigo fazer um trabalho de seleção e domesticação dessas plantas, né? O domesticar é o quê? Eu aprender a lidar com ela, colocar ela no sistema de produção e selecionar os indivíduos que são mais interessantes para mim. Tá? Então, a matriz é a minha referência. Ela é importante por causa disso, pessoal. Mantém material genético. Show? Tem tudo que eu preciso numa boa planta. Ou, pelo menos, no que eu tenho de interesse. E aí, na produção comercial de mudas, né, na produção comercial de frutas, as plantas matrizes são extremamente importantes porque ela é o core. Ela tem tudo ali. A hora que eu quiser iniciar um plantio do zero, eu tenho uma referência. Só que, como eu tiro tudo de um lugar, a gente corre alguns riscos. Então, toda a matriz, a gente tem vários cuidados com ela. Lógico, eu sempre multiplico a minha planta matriz
e tenho cuidados para não perder características. Mas eu tenho várias etapas de propagação. Então, uma boa planta matriz, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter sanidade. O que é sanidade? Livre de pragas e doenças primárias, principalmente das culturas, né? A gente ainda vai discutir praga e doença, mas a gente fala em doenças primárias, são as mais importantes no momento, ou doenças que podem levar a planta ou o cultivo ao declínio. Eu posso perder minhas áreas de cultivo, né? Dentro das doenças primárias, a gente pode colocar, de certa forma, as doenças quarentenárias, né? Que são doenças que às vezes a gente não tem, mas são altamente prejudiciais aos cultivos. Então, vamos lá, planta matriz. Estou falando muito a mesma coisa na cabeça de vocês, jovens, mas é para guardar, ficar nessa cachola. Principalmente para quem vai ser produtor comercial, tem de saber, quem está querendo começar na agricultura, tem de entender de planta matriz para não ser passada a perna na hora de adquirir a muda. Precisa buscar essas referências e um viveiro certificado, ele tem a referência de onde veio o material dele. Então, uma boa planta matriz, ela tem as características agronômicas desejáveis pela espécie ou cultivar que eu quero. Então, por exemplo, para produtor de abacate, quer plantar cultivar Hass, que é o nosso famoso avocado. O nome da cultivar é Hass. Se eu pegar no site do Ministério ou em alguns lugares, eu tenho as características próprias da cultivar Hass. É um fruto de tamanho mediano, de peso entre 100 e 400 gramas, formato piriforme, casca enrugada, que na hora que amadurece fica negra. Tá vendo? Eu tenho o descritor. E eu tenho o descritor da planta também. Uma planta de vigor mediano, folha mais alongada, papapá. Eu tenho tudo isso descrito para ver. E a hora que eu pego o descritor e olho a planta matriz, ela atende isso. Aí eu posso multiplicar ela porque eu tenho certeza que vai ser ela. E outra, a planta matriz tem sanidade. Então, vai ser uma planta que provavelmente ela não vai estar sofrendo com gomose, com lasiodiplódia, que são doenças perigosas no abacate. A matriz não vai vir com traquinose na borbulha. O caroço vai germinar bem, não vem com doenças que pode prejudicar a muda lá na frente. Então, isso é muito importante. Não vem com praga. Então, ela não pode vir, por exemplo, com a broquinha do fruto, que é a principal praga do abacateiro. Ou, no caso da videira, ela não pode vir com vírus, né? Se vier alguns vírus da videira, a gente está enrolado, que aí a única forma de acabar com isso é arrancando e renovando o plantio. Então, a matriz tem mais essa importância de sanidade, de ter garantias de sanidade. E nisso aí, a gente entra, já falei de muda certificada, já falei no Ministério da Agricultura. Então, nós temos dentro do Ministério da Agricultura todo um registro, né, das cultivares que tem, mesmo cultivar que vem de fora, ela tem de ter um registro no Ministério para controle, e as cultivares nossas também têm. E nesse registro, que a gente está falando do RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, e também a gente está falando do RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Esses dois juntos aí são muito importantes porque o RNC, ele faz o levantamento e registra todo o material vegetativo, né? No nosso caso, estamos falando de plantinhas. Todo esse material está registrado lá e ele sabe quem é o mantenedor da matriz principal, da matriz primária. Ou seja, por exemplo, muitas cultivares de uva, por exemplo, é o Instituto Agronômico de Campinas ou a Embrapa, que é o mantenedor. Então, a origem do material aqui no Brasil está lá na Embrapa. Então, se você for na Embrapa, se você for no Instituto Agronômico de Campinas, a matriz está lá. E eles fazem todo um trabalho para garantir que essa matriz continua com as características de registro, as características da cultura e tenha toda a sanidade possível, porque se eu quiser produzir uma muda, eu posso comprar desses lugares o material propagativo, a semente, a borbulha, garantida que é ela mesmo. Porque dependendo das cultivares, tem cultivar que é muito parecida e acaba confundindo, os leigos confundem, e aí a gente pode estar tendo problema. Nada impede de eu, como viverista, né, tatu mudas, vamos ver, quem sabe um dia, mas acho que não. Eu querer propagar, então eu posso comprar o material propagativo dessa matriz e montar um matrizeiro secundário no meu viveiro. Então eu quero produzir caqui, o caqui espanhol, por exemplo, o rojo brilhante, gastei o espanhol agora, hein, jovem? E eu vou lá na Embrapa ou em algum lugar que tem esse material, onde foi feito o primeiro registro no Brasil,
e registro meu viveiro como matriz, que eu vou fazer o trabalho de manter matriz, então eu fico com uma matriz secundária. Isso é importante, porque a minha matriz, a garantia dela, lógico que eu vou fazer todos os descritores para provar que é esse material, mas ela está respaldada para a matriz primária, que vai estar em algum instituto de pesquisa ou algum outro viveiro que trouxe isso por interesse próprio. Então, hoje, várias cultivares protegidas, né, que a gente tem de pagar royalty em cima dela, são viveiros comerciais que têm o registro e o direito de comercialização no território nacional. Então, a matriz dentro do Brasil vai estar lá, eles são a referência. Então, tem toda uma legislação para isso. O RNC protege e garante que nós vamos ter locais onde eu tenho garantia genética e sanitária desses materiais, caso eu precise propagar. Isso você vê que eu estou usando o termo cultivar. São os materiais que já têm registro, tem o descritor agronômico bem descrevido e que a gente sabe, algumas cultivares, podemos dizer as crioulas, a gente não tem tanto problema com isso. Normalmente não há proteção, há alguns centros ou algumas regiões que caracterizam a variedade crioula, mas não tem uma legislação e um controle tão forte nisso aí. Porque semente crioula, material crioulo, ele normalmente não passou por uma seleção mais profunda até chegar no material elite, por exemplo. É uma população mais ampla, que para muitos casos é excelente e muito interessante, principalmente para a agricultura orgânica. Show? Então, quando vocês tiverem dúvidas de se esse material tem registro ou não, ou onde procurar, digita no Google sementes e mudas mapa ou Renazem, RNC mapa, no Google, que vocês já saem na página do Ministério, onde vai ter todas essas informações, tá? Sementes, legislação, como você importa ou exporta material, porque às vezes tem coisa que você quer que não está no Brasil ainda, geneticamente modificados, né? Mas os mais importantes para quem quer ver isso agora é principalmente a legislação e o Renazem. Então, o Renazem, ele que vai fazer com que todos os produtores de mudas e sementes estejam registrados. Então, a primeira coisa que você vai comprar numa muda é pedir o certificado do viveirista no Renazem e ver se ele está atualizado, tá bom? Então, peça o Renazem garante, para ele tirar o Renazem, ele precisa ter um responsável técnico, então vai ser um agrônomo, um engenheiro florestal e um biólogo, provavelmente, um desses 3 profissionais que vai estar como RT. E ele que faz seguir as regras, a legislação e as regras específicas para a produção de cada muda. Então é muito importante a gente procurar. Entrando no site do Ministério, a gente consegue procurar e consultar viveiros também, às vezes mais próximos de nós. Lembrando que na comercialização de mudas, né, a gente tem várias formas. A legislação é bem ampla, por mais que é completa e rigorosa. A gente pode ter desde o produtor que comercializa a própria muda, desde pessoas que só revendem. Então, temos de tomar esse cuidado aí em relação a isso, porque às vezes é só um reembalador, que é o nome bonito ali na legislação, que ele só compra a muda de um lugar, leva para o outro e comercializa. Muita floricultura faz isso. Então, se for para plantio comercial, por favor, peça um material de origem. Outra coisa importante, né, quando a gente fala em matriz, são certificados de origem fitossanitária. Para eu tirar de um lugar para o outro, eu preciso ter os certificados. Se eu não me engano, eu falei no primeiro episódio de propagação, mas estou reforçando, né? Matriz não anda. A matriz está registrada por GPS, tudo bonitinho. Então, quando a fiscalização vai, ela sabe onde está a matriz. Isso é outra coisa importante, justamente porque, para que não tenha problema. Às vezes, em alguns estados, eles têm de montar outras matrizes por conta disso. Citrus é um exemplo grande por conta do greening. A Bahia tem todo o sistema de produção de mudas dele de citrus, né, para o Nordeste. Por quê? Para não correr risco de vir material contaminado de São Paulo, da região Sudeste, com greening. Então, não entra na Bahia muda do estado de São Paulo, muda do Sudeste, justamente para não ter risco de entrada de doenças. Então, eles têm as próprias matrizes. Beleza, jovem? Então, isso é muito importante em relação à matriz. Matriz é a nossa planta de referência que vai garantir a qualidade do material genético e ela está atrelada, protegida por várias leis e por sistemas. Então, uma planta matriz ela é tratada a pão de ló. Ela precisa estar no ápice do seu vigor vegetativo, porque senão ela não expressa bem as características e eu não tenho qualidade do material propagativo. Então, uma planta que não está bem cuidada não produz boas sementes para ser propagada, não produz galhos e garfos, né, para eu fazer uma estaquia ou uma enxertia de qualidade. Uma planta matriz é uma planta super bem tratada a pão de ló.
Beleza, jovem? É importante trazer esse conceito para cá. Há muita legislação em cima disso, tá? É importante que para quem tem interesse em ser um viverista, entenda isso. Para quem queira ter as suas matrizes, tem todas umas regras, um protocolo a ser seguido. E caso você tenha selecionado um material interessante, porque ocorre mutação espontânea, ou às vezes eu plantei uma sementinha ali e saiu um material bom, um material que tem potencial de ser um material elite, eu posso transformar esse material numa planta matriz para virar uma nova cultivar. Isso é muito comum na fruticultura. Que aí você tem todas as normas que você vai registrar no RNC, protege essa cultivar, para depois ela virar uma matriz. Show de bola? Jovem, por hoje é isso. Para dar essa ideia geral de planta matriz, ela é muito importante para os nossos próximos assuntos. A matriz vem de tudo, é a origem do nosso material. Eu preciso ter bons materiais ali. Então a gente não pode sair propagando planta à torta e direito para fins comerciais. Por um fim doméstico, pequeno uso, a gente não tem muito problema, tá ok? Se a planta não tiver nenhuma doença grave, nenhuma. Mas para comercial eu preciso ter conhecimento e boas plantas matrizes. Show de bola? Jovem, siga o Tatu em todas as redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram, TikTok, Twitter tá paradão, mas volta e meia eu vou aparecer lá. Facebook a gente tá lá também. Não deixe de compartilhar o nosso episódio para quem ainda não deu as 5 estrelinhas no Spotify, na Apple, sei lá onde mais vocês escutam. Por favor, isso ajuda o Tatu a chegar mais longe e disseminar um pouco de conhecimento na área de frutífera. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, principalmente Instagram, que eu respondo mais rápido por lá. Mas é isso, um abraço e até a próxima.